Osmar, como é que você acompanhou toda essa movimentação na Câmara? Porque você é o primeiro suplente e você poderia assumir no lugar do Alacir. Como é que você acompanhou a Câmara rejeitando esse pedido de licença médica do Alacir? Olha, a princípio, eu não tenho interferência nenhuma, né, no processo. Eu acho que a saída do vereador Alacir por doença, motivo de doença, é uma coisa estritamente pessoal. Então, deve ser respeitado. Até porque a votação não foi feita para se colocar o irmão do prefeito na vaga do Alacir, e sim votar uma licença médica, a qual todos nós temos o direito de ter a licença médica. Agora, por ser o irmão do prefeito, o primeiro suplente, pesou na votação? Eu acho que sim. Aí são aquelas interferências, né, que ou por parentesco ou por algumas pessoas não ter a mesma confiança que às vezes tem em si, aí transfere para outras pessoas. Eu sou um cidadão, tenho direito a ter minhas opiniões, que podem ser iguais ao do prefeito, que é meu irmão, e pode não ser igual ao do prefeito. Isso aí é uma questão de cidadania, entenda-se, isso daí como cidadania. Então, algumas pessoas não são afeitas a esse tipo de comportamento. A oposição votou ao contrário. Mas você acha que a situação, os vereadores que hoje apoiam o Daniel, podem ter algum ciúme, de repente, do irmão do prefeito assumir e poderia ter vantagem e se transformar até no adversário na disputa pelo voto? Olha, isso daí é normal, que isso acabe acontecendo, porque afinal somos irmãos. Mas as pessoas que militam ao lado do prefeito e ao meu lado também, elas sabem muito bem do comportamento ético e o respeito que os tenho. Então não é nada, vamos dizer assim, de ciúmes, enfim, de coisas que não sejam estritamente de cunho subjetivo. E a política, ela não é feita desta forma, ela é feita com raciocínio lógico e questões que interessam ao povo. Tenho certeza absoluta de que esses vereadores, companheiros nossos, que têm nos ajudado bastante, eles entenderão e serão prontamente alinhados dentro do raciocínio da qual o prefeito e eu temos a respeito da política em São Roque. E como você acompanhou os comentários, redes sociais, até na Câmara, colocando, vamos dizer assim, sob suspeita a doença do Alacir, que ele estaria, na verdade, abrindo espaço para você? Olha, eu particularmente, eu acho isso um problema, assim, está acontecendo nacionalmente, né? Hoje em dia se duvida de tudo, se traz para dentro da cidade coisas impensáveis, né? Doença é doença em qualquer lugar, gente. E eu acho que a população entende muito bem o que é o problema de doente. Doença não se questiona. Eu fui chamado à casa do Alacir quando ele já tinha definido junto à esposa dele e me convidou para ir até lá, avisando do fato. Até então, eu não era sabedor absolutamente de nada. E eu não tinha como nem interferir no processo, porque, primeiramente, eu respeito as pessoas. Segundo, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, da mais alta dignidade. Jamais ele faria qualquer tipo de acordo. Isso daí, que as pessoas ouvem falar muito da política como ela está hoje em dia. Então não é do feitio nosso, e com certeza a população vai entender, e quem está doente certamente entenderá do que eu estou falando. Você particularmente, ou o partido, ou conversando com o Daniel, vocês pretendem questionar essa votação da Câmara que não deu a licença ao Alacir? Olha, nós não temos como, neste momento, como questionar. É assim, isso daí é um problema que depende única e exclusivamente do vereador Alacir. Ele, se algum mandado, alguma coisa que ele puder interpelar, é ele, porque quem está sendo prejudicado é ele. Eu não tenho, a partir de que haja essa interpelação dele, aí sim nós vamos ver e estudar qual o melhor processo para que isso daí possa dar continuidade.
Mas até então eu não tenho como comentar. Isso aí é um problema estritamente e particular, e eu respeito, do vereador Alacir. Eu conversei com um especialista em justiça eleitoral, doutor Arthur Rolo, e ele entende que você não pode ser candidato a vereador nas próximas eleições por ser irmão do prefeito Daniel. Você vai ser candidato, você tem consultado advogados? Com certeza, a gente caminha nesse sentido, e eu digo que nesse momento, de qualquer forma, eu serei candidato. Óbvio, respeito a opinião do Dr. Rolo, isso daí é normal que haja, vamos dizer assim, esses contrapontos, né, no direito. Eu também já consultei alguns advogados de renome e todos eles me garantem, independente da assunção lá na Câmara ou não. Então isso daí já é uma coisa certa, não é nada assim que a gente esteja fazendo para que haja, em cima de uma situação de doença, essa minha assunção lá na Câmara. Então, isso daí nos garante a candidatura e ela vai ser tocada em frente. O Alacir é o estilo dele, ele não é de falar muito. O Mandi também não fala muito, o Zé Dentista não fala, o Gonzaga também não fala. Cada um tem seu estilo. Agora a gente percebe que você já é mais falante. Não sei, a gente não sabe se você vai assumir aí, mas você, pelo jeito, vai falar bastante na Câmara lá, hein? Não, eu acho que, até em respeito ao vereador Alacir, cada um tem sua característica e eu respeito muito. Acho que vai ser por um breve tempo, se o for, né? Se o for, é bem que se coloque assim, e certamente não haverá tempo suficiente, como as pessoas estão imaginando, né? Que as coisas se desenvolvam de uma outra forma. Certamente serei uma voz lá dentro da Câmara, porque eu acho que essa é a função do vereador. O que não se pode é calar a voz de mais uma pessoa eleita, aí não se pode calar a voz. Então, essa é uma questão assim, muito até subjetiva, cada um tem um estilo, eu respeito todos os estilos de todos os vereadores. Obrigado, esse é o nosso objetivo, ouvir as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Obrigado pela participação. Se tem mais alguma colocação, Osmar? Eu gostaria de fazer aqui as considerações finais, primeiro agradecendo a você, Wander Luiz, pela abertura de espaço para que as pessoas possam se expressar com dignidade e com o mesmo espaço que foi oferecido a todas as outras pessoas. Eu vou falar um pouco dessa última gestão, né, que não está tendo o mesmo espaço que a gente procura na mídia, e aqui você está abrindo esse espaço para que a gente possa também falar um pouco sobre a política, porque senão fica a política de um lado só, e isso é muito ruim. Uma outra questão que eu queria considerar era o seguinte: a Câmara, do jeito que eles votaram lá, ela fica desigual, ela não tem a mesma paridade. Então isso é muito importante para os eleitores que observem bem esse tipo de comportamento, porque deve interessar a alguns grupos ou algumas pessoas. Isso daí, o eleitor lá na frente vai saber definir, entendeu? Então as pessoas têm que procurar se inteirar do que está realmente acontecendo na Câmara Municipal. Até agora, desde 2013, esse governo não teve espaço suficiente para que uma voz se levantasse e o defendesse. Então, é sempre desta forma que a gente coloca. Não que a gente queira dominar, mas também ninguém gosta de ser dominado. Nós queremos, sim, uma abertura de espaço político para que as ideias que estão sendo implantadas em São Roque, elas sejam discutidas e não simplesmente colocada de uma forma pejorativa e às vezes até com falta de respeito por algumas pessoas. É isso que eu gostaria de deixar para vocês, aos eleitores, aos cidadãos são-roquenses, o meu abraço, muito obrigado, Wander, mais uma vez, até logo, que Deus abençoe a todos. E eu só emendo uma pergunta aqui, já que você falou, você participa da administração do Daniel de alguma forma? De forma alguma, você nos conhece, o povo são-roquense nos conhece, eu não participo, não tenho qualquer participação, porém, eu faço parte de um grupo político, e isso daí com muito respeito e orgulho. Então, naquilo que é na parte política e que se pode ajudar,
A gente sempre está ajudando, lógico, mesmo com os vereadores da base, e isso daí é normal. Agora, efetivamente, não participo de qualquer função, vamos falar assim, dentro da prefeitura, se é isso que as pessoas às vezes interpelam de uma forma errada, ou é colocada de uma forma errada, para criar confusão e mais caldo, como se diz, né? Ou mais lenha na fogueira, como se diz por aí. Então, fiquem tranquilos, os eleitores, os cidadãos são-roquenses, isso não é do nosso feitio, isso é uma questão até de educação política, ética, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, sim, de um governo que vai, sim, nas questões que é de interesse do povo, e não de alguns grupos políticos que a serem beneficiados. Mas a interpretação fica a cargo sempre de quem analisa, e o povo, eu tenho certeza que tem a sabedoria para analisar e para ver quem está com a razão.